Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que bênção! Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos terminando mais esse ano na presença de Deus. Temos muito, mas muito mesmo a agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito, por ter nos sustentado, nos poupado a vida, nos dado condições de enfrentarmos o dia a dia, nos abençoando de todas as formas possíveis. Deus é bom, eu não tenho dúvida disso. Eu sou grato a Deus pelo ano que Ele nos deu e eu creio que você também deve sê-lo. Então, antes de qualquer coisa, eu quero falar com Ele e agradecê-lo e pedir pela tua vida para que Ele continue a obra que Ele começou na sua vida, até que ela se complete no dia de Jesus Cristo. Vamos falar com Deus. Obrigado, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque o Senhor tem sido conosco até aqui. Nós te louvamos pelas bênçãos, muitas bênçãos, como diz o hino, conta as bênçãos, conta quantas são, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Eu me surpreendo a cada dia, e nesse último dia deste ano de 2021, eu quero humildemente agradecer ao Senhor pelas muitas, inúmeras, incontáveis bênçãos que o Senhor derramou sobre a minha vida, sobre a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo agora, e pedir que o Senhor continue esse trabalho nas nossas vidas, nos ajudando, nos moldando, indo à nossa frente, ó Deus, mostrando, abrindo o caminho, ó Deus, nos ajudando a ver para onde estamos indo. Que o Senhor nos guarde, nos livre do mal, nesse ano que está começando daqui a algumas horas. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe como só o Senhor pode fazê-lo. Em nome de Jesus, obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui, e obrigado também por tudo quanto o Senhor há de fazer nas nossas vidas daqui para frente. Louvado seja o nome do Senhor, em Cristo Jesus. Amém e amém. E eu não posso deixar de mencionar esse texto, ou usar esse texto, porque ele é uma palavra que traz muita esperança, muito alento, muita coisa boa para a gente, numa hora como essa, de mudança de ano. No livro do profeta Jeremias, Deus traz uma palavra para Israel fantástica, sensacional, que obviamente se aplica à minha e à sua vida. Jeremias 29, 11, onde Deus diz o seguinte: eu é que sei que planos eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Planos, presta atenção, de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de lhes dar esperança e um futuro. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Gente, todo final de ano a gente vive aquele frisson, da mudança do calendário. Alguma coisa acontece dentro da gente que nos dá esse sentimento, essa coisa gostosa de mudança. Foi assim no final de 2019. E a gente entrou no ano de 2020 sem a mínima ideia do que estava para acontecer. E a verdade é que a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas Deus sabe. A gente não sabia que em 2020, nós aqui de baixo, povo, nós não sabíamos que uma pandemia ia se instalar no mundo inteiro, mas Deus sabia, assim como Deus sabe de todas as coisas. E aqui, através de Jeremias, Deus diz exatamente isso. Eu é que sei que planos eu tenho a respeito de vocês, mas vocês têm que ter em mente o seguinte: os meus planos, diz o Senhor, são planos de fazê-los
prosperar, não de lhes causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro glorioso. Isso independentemente de mudança de calendário. O plano de Deus, ele é executado, ele é para nós o ano todo. Então, em meio a tantas incertezas a respeito deste ano que vai entrar agora, 2022, nós podemos ter uma certeza, essa você pode ter: Deus tem coisas boas planejadas para nós. Em outras palavras, Deus vai cuidar da gente. Deus vai fazer com que tudo contribua para o nosso bem, aconteça o que acontecer, porque Deus vai estar presente conosco, por onde quer que a gente caminhar. Ele vai ser por nós, Ele lutará as batalhas que nós não podemos lutar, Ele vai fazê-lo por nós. Por alguma razão que eu desconheço, e eu não quero entrar nesse mérito aqui, Deus tem cuidado de mim e de você que está assistindo esse vídeo, principalmente nesses últimos 2 anos que passamos por aquilo que imaginamos ser a pior fase de uma pandemia que ainda não acabou. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu disse que, por alguma razão que eu desconheço, porque eu não sei porque Deus nos poupou e Deus levou a outros, levou irmãos em Cristo também nessa pandemia, e eu não sei, a única coisa que eu posso fazer com relação a isso é ser grato a Deus pela vida até aqui. Mas Deus tem muito mais para nós do que apenas nos guardar, nos proteger. Esse é apenas um dos lados, ou uma das partes do plano de Deus para nós. Ele diz que Ele tem planos de nos fazer prosperar. Por isso eu creio que será mesmo um feliz ano novo, e não um feliz mesmo ano que o anterior, ou que os anteriores. Agora, tem muita gente que vive num looping temporal, isso é, entra ano, sai ano, a vida da pessoa continua sendo a mesma, sempre a mesma. Por quê? A gente sabe por quê. Todo mundo sabe que é porque a pessoa continua vivendo do mesmo jeito que sempre viveu. Jeito esse que nunca deu em nada, mas ela acha que um dia, assim do nada, um milagre vai acontecer e a vida dela vai decolar, vai mudar, vai ser aquela coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você, principalmente para você que pensa assim: milagres acontecem e eu creio neles, creio mesmo, mas eu te aconselho a não depender deles para que as coisas mudem na sua vida. Nós precisamos prosseguir com fé, aconteça o que acontecer, mas também precisamos refletir sobre algumas coisas e fazer perguntas para Deus, porque se há alguém que pode nos dar as respostas certas, esse alguém é Deus. Então eu gostaria de refletir com vocês sobre algumas coisas aqui. A primeira delas, que eu aconselho você a orar e perguntar para Deus, e certamente Ele vai te dar uma resposta. Primeira oração que você deveria fazer: Deus, isso se você quer que a sua vida prospere, que a sua vida entre nos planos de Deus que te faça prosperar. Bem entendido. Deus, o que eu preciso tirar da minha vida e o que eu preciso acrescentar na minha vida para que eu prospere segundo a vontade do Senhor, segundo a palavra do Senhor. Não se trata do que você
tem que fazer ou deixar de fazer, mas do que você tem que colocar na sua vida e do que você tem que tirar da sua vida. Isso é muito mais difícil do que fazer ou deixar de fazer. É aquela tal conversa da dieta que a gente conhece muito bem. Não adianta fazer dieta, não adianta perder peso, porque aquilo que a gente perde, nós podemos reencontrar ali na frente. Até porque quem procura acha, né? É preciso eliminar de vez os quilinhos extras, porque aquilo que a gente elimina nunca mais volta para a gente. E isso implica, no caso da dieta, em reeducação alimentar, exercícios, que são as coisas que se tem que acrescentar no agora livre, leve, solto, novo estilo de vida. Então pergunte para Deus o que você precisa mudar na sua vida para que os planos que Ele tem de lhe fazer prosperar, de lhe dar esperança, um futuro abençoado, se concretizem na sua vida. Eu acredito que você já até saiba a resposta, porque Ele fala nas Escrituras isso com muita propriedade o tempo todo, né? Mas lá em Efésios, no capítulo 4, os versos 22 a 24, lá está escrito que a gente tem que fazer uma coisa: despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, e para podermos nos revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Essa coisa de velho homem, novo homem é o estereótipo de tudo aquilo que exclui Jesus da vida. É aquela coisa: Jesus faria isso se estivesse no meu lugar, ele diria isso, ele pensaria isso, ele seria tão duro com as pessoas, tão severo, tão grosseiro, ele cobraria tanto das pessoas. Decisões, atitudes, iniciativas, prontidão, aceitação. Será que Jesus faria do jeito que eu faço as coisas? Velho homem é essa velha maneira de pensar, a velha maneira de agir, a velha maneira de ser, tudo o que exclui o jeito de ser de Jesus. Isso tem que sair da sua vida, porque senão, que diferença faz ter Jesus na vida em comparação a quem não tem? Porque se você tem Jesus e a sua vida, o seu comportamento, o seu linguajar, a sua maneira de pensar, em nada difere de quem não tem Jesus, e a única coisa que lhe diferencia de quem não tem Jesus é o fato de você frequentar um culto, então das duas uma: ou você pensa que tem Jesus, mas não tem, ou Jesus não muda em nada a vida de uma pessoa. Ou seja, velho homem e novo homem são exatamente a mesma coisa, apenas uma questão de semântica, o que torna essa distinção bíblica totalmente sem sentido. O que eu preciso ser e o que eu preciso deixar de ser? That's the question. Com Jesus na vida, vem um novo caráter, novas paixões, novos objetivos, novos sonhos. E quando eu digo novo, eu me refiro a duas coisas: a um jeito que você nem imaginava ser possível de se viver. Jeito esse, obviamente, que é a segunda coisa, o jeito de Deus. Esse negócio de velho e novo é muito complicado para nós. Quer ver uma coisa? Roupa nova é uma coisa maravilhosa, é coisa boa,
gostoso você ter uma roupa nova, mas roupa velha é mais confortável. É ou não é? É por isso que a gente usa roupa nova só em determinadas ocasiões e no resto do tempo a gente usa as velhas roupas, as roupas velhas. Trata-se daquilo que é mais confortável para a gente. E mais uma coisa, não dá para vestir roupa nova em cima de roupa velha. Tem que primeiro tirar a roupa velha, senão a roupa nova não vai servir. E nessa questão espiritual, gente, não é diferente. Primeiro a gente tem que tirar a roupagem antiga para que Deus possa nos dar uma roupa nova que tenha aquele caimento perfeito. Aí não importa o tipo de corpo que você tem. Você é gordo ou magro demais, ou se você é alto demais ou baixo demais. Nessa questão de roupa espiritual, de novo homem, Deus tem exatamente o seu tamanho à disposição, na hora. Então, nós temos diante de nós duas opções, o velho e o novo. A gente até quer o novo, mas o problema é que nós somos muito obcecados pelo velho. A gente precisa mudar o foco da nossa obsessão, tirar o foco do velho e colocar esse mesmo foco no novo, porque é um ou outro, já que é impossível a gente estar focado em duas coisas ao mesmo tempo. O nosso olhar, os nossos olhos não são feitos para olhar em direções diferentes. Eu sei que isso é mais fácil de falar do que fazer, do que viver isso, na verdade. Mas o que eu queria passar para você é que essas questões são questões de decisões diárias que nos ajudam. Não se trata de uma questão única, de uma decisão única para o ano todo. Esse negócio assim, esse ano eu vou ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Você fala isso hoje, aí você lê amanhã. Se você conseguir, dependendo da hora que você vai dormir essa noite, você já não vai conseguir ler amanhã cedo, e nem durante o dia. Daí você vai para outro dia, tá? Mas não é assim uma decisão para o ano inteiro. Cada dia. Assim como você troca de roupa todo dia, espera, né? E põe uma roupa limpa todo dia. Nessas questões espirituais, todo dia a gente tem que tomar uma decisão. Não é, até pelo menos a gente criar isso como se fosse um hábito diário. Mas enquanto isso não é um hábito da gente, todo santo dia a gente tem que tomar a decisão de ler a palavra de Deus, de orar, de meditar. É isso que a gente precisa fazer. Não é uma decisão que você fala assim, agora esse ano eu vou fazer isso. Não, amanhã quando você levantar, hoje eu vou fazer isso. Depois de amanhã, quando você levantar, hoje eu vou continuar fazendo aquilo que comecei a fazer ontem, e assim por diante, não é? Então, Jesus, quando você fizer essa atitude diária, Jesus vai empoderar você com o que realmente importa, com a graça dele, com o amor dele, com a bondade dele, com a misericórdia dele, com as bênçãos dele. Uma segunda reflexão que temos que fazer, se quisermos ser alvos da prosperidade divina, é pedir para Deus da seguinte forma: Deus, não deixe que as portas fechadas me impeçam de continuar tentando acertar, e não permita que as portas abertas sejam armadilhas para desencorajar ou destruir a minha fé. Deus diz que tem planos de nos fazer prosperar. Pois bem, que rumo eu tomo para dar de encontro com essa prosperidade que Deus tem para mim? Qual caminho eu tenho que pegar então? Deus precisa e pode compartilhar conosco, mostrar para a gente por qual porta passar, porque uma porta aberta, gente, não significa necessariamente
que Deus está dizendo para a gente passar por ela. Assim como uma porta fechada não significa necessariamente que Deus está dizendo para a gente deixar essa porta para lá. Uma porta aberta pode não ter sido aberta por Deus, e uma porta fechada pode não ter sido fechada por Deus. A gente não sabe até que ponto deve forçar uma porta e até que ponto devemos nos recusar a passar por uma que esteja escancarada. Daí a razão de consultarmos a Deus sobre isso. Não é ver uma porta aberta e já ir entrando, ou ver uma porta fechada e já ir desistindo dela. Não é assim que funciona. Deus é que pode nos dizer se uma porta aberta foi aberta por Ele ou não, e se uma porta fechada foi fechada por Ele ou não. É Ele também que sabe o que está por detrás de uma porta aberta ou fechada. Não é porque a gente tem Jesus no coração que qualquer porta serve ou não serve. Deus não só tem planos de nos fazer prosperar, como Ele revela para nós esses planos, ainda que gradualmente, pouco a pouco, passo a passo. Ele nos dá indícios, Ele vai nos dando pistas, Ele vai mostrando o que tem para nós. Por isso, se você quiser saber por qual porta passar, por qual caminho seguir, pergunte a Deus e Ele vai lhe mostrar. Mas prepare-se para aceitar o que Ele tem para você, porque nem sempre é o que a gente escolheria, mas com certeza Deus tem o melhor para nós, eu creio. E uma outra reflexão para a gente fazer, uma outra parte da oração para a gente fazer para Deus é: Deus, mostra para mim o que realmente é importante e não me deixe ficar perdendo tempo com aquilo que só tem uma aparência de importante ou de importância. Gente, já diz o ditado que nem tudo que reluz é ouro, e é verdade, pois é exatamente nisso que a gente se perde. Por exemplo, no Sermão do Monte, Jesus diz para a gente não se preocupar com as coisas básicas da vida, porque se Deus cuida dos pássaros e veste os lírios do campo, Ele o fará muito mais para nós que somos seus filhos. A gente sabe disso, já ouviu e leu esses versículos centenas de vezes. E, no entanto, nós ainda continuamos preocupados com o que havemos de comer, de vestir, onde morar, aposentadoria, o dia de amanhã, etc, etc, etc. Isso acaba ocupando as nossas mentes e as nossas vidas de tal forma que pouco ou nada sobra para esse plano de Deus de nos fazer efetivamente prosperar, porque a pessoa não tem tempo e nem vontade de orar e ler e meditar nas Escrituras Sagradas, porque o que acontece é que a gente está sempre correndo atrás do prejuízo. A gente até criou essa expressão, a gente está correndo atrás do prejuízo. Se a gente não está correndo atrás do prejuízo, a gente está cansado de correr atrás do prejuízo. Então, quando a gente não está correndo, a gente para descansar. Com certeza, nós seríamos muito mais prósperos se, ao invés de correr atrás do que chamamos de prejuízo, nós corrêssemos atrás de Deus. Esse é o segredo da prosperidade, da bênção que não acrescenta dores. Mas, pastor, eu não consigo, eu não tenho essa disciplina toda, eu não tenho esse hábito. Eu começo bem, mas nem bem comecei e já desisto. Eu acabei, alguns instantes atrás, eu falei isso. Hábito bom
não é algo fácil de adquirir, porque a gente não nasce com eles. Mas há alguns hábitos que são extremamente abençoadores na vida de quem os adquire. E colocar a vida nas mãos de Deus, meu querido, minha querida, é o melhor hábito que existe. Se você quer que em 2022 o plano de Deus de lhe fazer prosperar, de lhe dar esperança e um futuro se realize, dê espaço para Deus nessa sua vida tão tumultuada, dê tempo para Deus nessa sua agenda tão cheia de compromissos, abra um canal de comunicação direto com Deus, porque o texto de Jeremias, nós não lemos os outros versículos, mas ele continua da seguinte forma, ele fala: eu é que sei planos eu tenho a respeito de vós, são planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhes dar futuro, esperança e um futuro. Mas depois disso Deus continua falando, ele diz o seguinte: vocês vão orar a mim e eu vou ouvir vocês. Aí vem aquele versículo bastante conhecido, né? Buscar-me-eis, Deus falando, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E ele continua: e eu me deixarei ser encontrado por vocês. E não é isso que a gente quer? Orar e ser ouvido? Buscar a Deus e encontrá-lo? Sermos prósperos, cheios de esperança e ter a certeza que o nosso futuro está garantido, assegurado. Não é isso que a gente quer. Essas coisas a gente só encontra em Deus. Portanto, eu quero encorajar você a começar um ano na presença de Deus, a passar o ano todo na presença de Deus e a terminar o ano na presença de Deus. Isso certamente fará de você uma pessoa muito, mas muito próspera mesmo. Então, meu querido, minha querida, um feliz ano novo, que Deus lhe dê muitas bênçãos, muitas alegrias, muitas vitórias em 2022. E até a próxima, se Ele assim nos permitir.